Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e desde já vou pedir para você para dar o seu like se você gostar do vídeo. Ajude o nosso canal espírita a crescer. Esse é mais um vídeo da série Evangelho e Autotransformação. No primeiro vídeo nós vimos toda a proposta do nosso trabalho baseada no Espiritismo. Essa é uma proposta espírita de interpretação do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos ver, começando a nossa trajetória, no Evangelho de Mateus, o capítulo 1. Nós vamos ver essa primeira parte que fala sobre a genealogia de Jesus e veremos também o significado da vinda de Jesus e também do nome dele em relação às nossas crenças espíritas. É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. A fim de começarmos o nosso bate-papo, é necessário estabelecer o conceito de que as genealogias no mundo antigo, principalmente na história judaica, elas não tinham uma finalidade apenas histórico-familiar. Elas eram muito mais do que isso. Elas eram uma ênfase religiosa para determinado personagem. E esse foi o caso de Jesus. Diga-se de passagem que essas genealogias, elas eram uma forma de, através do passado, enfatizar o presente de personagens importantes. E foi o que foi feito com Jesus. E é um caso muito interessante, o dessa genealogia de Jesus, porque a princípio ela pode ser desconexa em relação a outra fonte, e ela pode também nos levar a um labirinto moral. Por quê? Porque esses personagens que formam a genealogia de Jesus, eles não eram modelos de fidelidade perfeita à moral que se tinha nas antigas escrituras judaicas e nem tampouco na moral pregada pelo próprio Jesus. Então, que lição nós podemos retirar dessa genealogia, ainda que ela seja apenas uma tentativa de, vamos dizer assim, à luz das crenças judaicas, enfatizar a vinda de Jesus como uma profecia contida nos livros do Antigo Testamento. Mas para nós espíritas, não é exatamente isso, mas uma forma de nós conhecermos algo dentro de nós que daqui a pouco nós vamos estudar. Então, esses personagens da genealogia de Jesus, eles trafegavam entre o claro e o escuro em relação às emoções e aos sentimentos. Eram seres que erravam e que acertavam, que passavam por altos e baixos emocionais, como mostra a própria tradição do Antigo Testamento. Fazendo então uma pergunta em cima dessa, como podemos entender essa genealogia para nós espíritas? Ora, antes disso, nós temos que mostrar algumas informações linguísticas que vão nos ajudar melhor. Tais como o nome de Jesus era baseado no tetragrama sagrado do nome de Javé ou Yavé. O nome de Jesus, transliterado, é Yehoshua. E nesse Yehoshua existe uma raiz do nome de Javé. O que isso quer dizer? Que Jesus, para nós, um espírito puro, veio trazer a mensagem de Deus. Mas aonde está essa mensagem de Deus? A doutrina espírita responde: dentro de nós. Como nós podemos provar que essa mensagem do Evangelho
esse Deus imanente, ele realmente existe dentro de nós. Vamos ler a questão 621 de O Livro dos Espíritos e vocês hão de convir que eu estou com a razão. Vamos ler? Onde está escrita a lei de Deus? E os bons amigos respondem, na consciência. E Allan Kardec insiste, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? E os bons amigos espirituais voltam a responder, ele, o ser humano, a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Por que nós temos a necessidade de revelações? Revelações no Antigo Oriente, a revelação judaica, personificada na figura de Moisés, a revelação de Jesus, a revelação islâmica, a revelação dos espíritos através de Allan Kardec, a qual nós demos o nome, a qual ele mesmo deu o nome de Espiritismo ou doutrina espírita. Por que Deus, de tempos em tempos, precisa nos lembrar de algo que está dentro de nós mesmos? A resposta é muito óbvia à luz da doutrina espírita. É porque o nosso orgulho e o nosso egoísmo sufocam essa potencialidade da lei divina que está dentro de nós. É justamente para nos lembrar que nós somos essência, como luz, como amor, é que essas revelações existem. Para nos lembrar a nossa essência da imortalidade e o nosso destino, que é a autorrealização. Por isso que Jesus continha no nome dele, que aliás era um nome extremamente comum na época em que ele nasceu. Muitos eram candidatos a Messias naquela época, muito antes de Jesus. Havia profecias várias em relação a isso, e muitos eram candidatos a esse estado de Messias. Esperava-se um Messias que governasse um exército, que fosse libertar o povo judeu do jugo romano. Mas veio Jesus com a mansidão, com a serenidade, com a argumentação baseada no autoconhecimento e no amor ao próximo. Ele veio transformar todo o pensamento humano que até então se tinha como concepção de espiritualidade. Ele veio não destruir a lei, mas ele veio dar prosseguimento a essa lei. E foi por isso que Jesus foi considerado o Cristo. Cristo significa ungido. Era muito comum, dentre outras acepções e outros rituais, ungir-se a cabeça de um ser humano, principalmente homem, com óleo sagrado ou azeite, como queiram, e ele se transformava num líder dentro das tradições religiosas judaicas. Por isso Jesus foi considerado o Cristo, ou seja, o ungido, aquele que tinha sido ungido pelo próprio Deus, para nós espíritas, aquele que possui dentro de si a pureza de coração, portanto, um espírito puro, como na escala proposta por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Então, dessa forma, Jesus, o Cristo, o ungido, aquele que traz o controle perfeito de suas capacidades como espírito imortal e puro que já é, veio nos trazer a mensagem do verdadeiro amor. Então veio resgatar todo um passado de tradições e transformá-las em realizações internas para o ser humano. Jesus, e isso ficou
de certa forma, muito bem aplicado, através dessa genealogia, mostrou-se que, apesar de sermos falhos, apesar de navegarmos entre a luz e a escuridão que existe dentro de nós mesmos, nós somos capazes de desabrochar a lei divina que está dentro de nós. Nós somos capazes de cada vez mais ampliarmos essa luz ao ponto de nos transformarmos como seres iguais a Jesus, como Ele mesmo mais à frente o diz, e nós vamos estudar de forma mais profunda. Então a mensagem final é essa: por mais que nós pensemos que nós não temos capacidade para fazer algo, para transformar algum vício em virtude, Jesus mostrou que nós temos. Jesus nos mostrou que, apesar de sermos humanos, nós podemos desenvolver o divino que há dentro de nós mesmos. Ficamos por aqui nesse vídeo. Na próxima oportunidade, veremos então o anúncio da vinda de Jesus num contexto espírita. E, portanto, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito em nosso canal, aperte o sininho ao lado do botão de inscrição para você receber informações sobre vídeos novos do nosso canal. Curta o nosso vídeo, compartilhe, comente para fazer com que o nosso canal cresça no YouTube. E assim você vai estar ajudando, se você gostou da nossa proposta de trabalho, a divulgar a doutrina espírita com fundamento na obra de Allan Kardec. Fiquem na paz, muitas realizações a todos.